E a notícia, que nem deu tempo de colocar na nossa pauta, mas já está aí nos veículos de comunicação, eu pego aqui o resuminho da Folha de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou nesta quinta-feira decisão dele próprio, que censurou os sites da revista Cruzoé e o Antagonista após publicarem reportagens sobre o presidente da corte, Dias Toffoli. A decisão foi tomada após duras críticas de juristas, entidades de jornalismo e de ministros do Supremo, entre eles o decano Celso de Mello, à censura. Relator de inquérito aberto para apurar supostas fake news, eu que estou acrescentando supostas aqui à reportagem da Folha, ofensas e ameaças contra o Supremo, tudo isso bota supostas antes, hein? Moraes determinou na segunda que fossem retiradas do ar reportagens que faziam menção ao apelido de Toffoli na Odebrecht. Aquele, para quem não lembra, amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, que é quem havia citado esse codinome. A ordem foi dada após um pedido de providências do ministro. O recuo de Alexandre de Moraes evita mais desgaste para ele e Toffoli, que ficaram isolados na defesa da decisão. Deve impedir também um provável revés no plenário, caso um recurso levasse o caso para julgamento no colegiado. A verdade é que o Alexandre de Moraes amarelou, tomou, porém, a decisão correta, mas demorou muito para que ela fosse tomada. É claro que tinha de recuar, né, Augusto Nunes? Mas inicialmente não recuou, quer dizer, teve essa oportunidade quando vieram as primeiras reações, principalmente depois daquele arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República, que as pessoas chamam de pedido, chamam de recomendação, mas a própria PGR chamava de arquivamento promovido por ela, porque ela dizia, citando uma jurisprudência do próprio decano da Corte, Celso de Mello, que seria irrecusável o arquivamento promovido pela PGR. Então, depois daquilo, eles insistiram no inquérito, insistiram em manter a censura. O Alexandre de Moraes, nesse meio tempo, também multou, chegou a decidir pela multa a revista Cruzoé por ter supostamente mantido uma reportagem que, na verdade, depois da decisão dele, foi sim retirada do ar, quer dizer, a decisão judicial foi cumprida, embora tenha sido discutida e criticada. Augusto Nunes, como você mesmo prega aqui nesse programa, a gente vai ter muitas informações para ir destrinchando. Aos poucos eu passo a palavra, que a gente vai comentando cada trecho desse assunto. Perfeito. Para que demorar, né? Por que não perceber logo de cara aqui, no caso do Alexandre de Moraes, que não havia outra saída? O Zé Maria, Felipe falaram desde o começo, esse inquérito é ilegal. As consequências dele não terão validade. Aí vem a censura à revista Cruzoé, ao site Antagonista. Nós advertimos, isso aí não se sustenta, é censura. Recue logo. Não, eles continuaram, até que perceberam que eles estavam completamente isolados, abstraindo-se algumas bobagens escritas por 2 ou 3 colunistas que não conseguem deixar de escrever o contrário do que pensa a imensa maioria dos brasileiros sensatos. Todo mundo percebeu que isso daí seria a ressurreição da censura em pleno regime democrático. Quer dizer, na campanha eleitoral, o PT disse um monte de bobagem, que estava se preparando a volta da ditadura aqui ali, quando eles que adoram uma ditadura. De repente me vem o Supremo Tribunal Federal, que deve ser o garantidor da estabilidade jurídica, da credibilidade jurídica, e a voz serena e 2 ministros, Toffoli e Alexandre de Moraes, se unem para fazer esse papelão. Resultado, recuaram, não sei nem que desculpa deram, aí o que aconteceu. Vamos analisar aos poucos aqui, eu estou com a decisão, mas ela acabou de sair, é grande, evidentemente, a gente vai tentar trazer aqui alguns trechos ao programa. Eu diria o seguinte, olha, desculpe, errei feio, faz de conta que o jogo que não houve o jogo que rolou até agora, vamos começar tudo de novo e vai pro apito inicial. Pois bem, não fizeram isso. E agora vão ter que recuar, aliás, já recuaram, e a expressão é inevitável, com o rabo entre as pernas. Fala, José Maria Trindade.
Olha, era evidente que o resultado seria esse, né? A gente não sabia exatamente como se procederia. Os dois, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, foram isolados no Supremo. Os outros ministros fizeram questão de dizer hoje que em nenhum momento houve decisão do Supremo em fazer a censura, mas sim uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, assinada ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma decisão que contrasta, conforme o próprio Augusto trouxe ali, decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele negou outro tipo de censura. Os ministros do Supremo ficaram incomodados com a reação. Foi muito grande a reação, a última do próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi contra a censura. E o incrível é que a Advocacia Geral da União, que é um órgão da Presidência da República, o advogado-geral nomeado pelo presidente da República, ele acabou apoiando inicialmente este inquérito esquisito, onde o Supremo é ao mesmo tempo vítima, o Supremo não, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, é vítima, investigador, será o denunciador e talvez o julgador, ou seja, concentra todos os poderes numa situação inédita. É uma situação tão complicada que o mundo jurídico todo aqui ficou assustado com essa possibilidade. E aí os ministros do Supremo vieram a público dizer que os dois estavam sozinhos e quando esse processo chegasse e deve ir ao plenário do Supremo, seria derrotado. E ele vai agora ao Supremo, não para discutir mais a censura, mas, e isso deve ser discutido também como um argumento paralelo, mas se o Supremo pode abrir outro no futuro ou cancelar este inquérito esquisito. Agora, eu estou já lendo aqui, durante o programa, em tempo real, essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele, obviamente, tenta defender o que ele havia feito até agora, de uma maneira que eu julgo absolutamente inadequada. E fala da flagrante incongruência entre a afirmação da matéria jornalística amplamente divulgada e os esclarecimentos da PGR. Aí diz que, diante disso, solicitou à autoridade competente cópia integral dos autos referidos pela matéria. Ele praticamente defende a suspensão, vamos dizer assim, porque não usa a palavra censura, preciso encontrar aqui qual foi exatamente a palavra que ele usou, mas ele defende isso em razão de a PGR ter emitido uma nota dizendo que não recebeu aquele documento. Agora, a matéria original falava que aquele documento estava nos autos do processo, não que a PGR já o tinha recebido. E não dá para alegar isso como forma de justificar a remoção do ar, a determinação da censura, sim, da retirada do ar da matéria original. Quer dizer, ele vê ali uma possível incongruência. Não, vamos retirar do ar enquanto esclarecemos, enquanto apuramos. Onde já se viu, ele está defendendo isso ainda. Quer dizer, ele tem um recuo que é parcial. Parece o Sérgio Cabral, quando começa a falar as coisas, ainda tem aquele cinismo residual. O Alexandre de Moraes dá uma recuada, mas tenta justificar os atos autoritários que perpetrou anteriormente. Dessa maneira absolutamente esdrúxula, não tinha ainda, não estava nada esclarecido ainda, então retiramos do ar. Agora que as coisas estão mais ou menos esclarecidas, vamos autorizar colocar no ar de novo? Quer dizer, o que é isso? Eu vou tentar aqui ao longo do programa citar alguns trechos dessa decisão do Alexandre de Moraes, mas já adianto isso. Ela não é completamente clara e transparente e nem cita diretamente a matéria, que ainda tenta culpar de alguma forma pelo suposto mal-entendido. Então, tem um momento em que ele fala: comprovou-se que o documento sigiloso citado na matéria realmente existe. Já aí para começar, ele reconhece que existe, apesar de não corresponder à verdade o fato que teria sido enviado anteriormente à PGR para investigação. Na matéria jornalística, ou seus autores anteciparam o que seria feito pelo MPF do Paraná em verdadeiro exercício de futurologia, ou induziram a conduta posterior do parquê. Tudo, porém, em relação a um documento sigiloso somente acessível às partes no processo, que acabou sendo irregularmente divulgado e merecerá regular investigação dessa ilicitude. Olha aqui, Alexandre de Moraes, vamos parar de fazer bagunça. A imprensa, se ela tem acesso a um documento sigiloso, ela pode, pela Constituição, divulgar esse documento. Uma coisa é isso.
E você não pode mandar retirar do ar a matéria porque a imprensa teve acesso a um documento sigiloso e o divulgou, não. Uma coisa é a divulgação pela imprensa, outra coisa é a investigação de qual servidor teria vazado esse documento, se é que foi o caso. E já é uma discussão sobre isso. Depois, mais à frente, eu converso, porque eu falo a respeito, porque a Lava Jato já se posicionou, falando que os procuradores não foram os responsáveis. Então aqui o Alexandre começa a fazer uma bagunça, Augusto Nunes, para tentar legitimar aquele ato autoritário Felipe, que ele cometeu. Diga aí, Zé Maria, quer falar? Sim, olha, Felipe, é uma situação em que ele procurou uma porta de emergência, uma saída diante de uma repercussão muito grande. E veja como ele e o presidente Dias Toffoli estão ali ligados, né? Porque é o mesmo argumento do presidente Dias Toffoli quando ele diz que não há censura, já que a matéria foi publicada. Então, é esta aí a linha de raciocínio do presidente Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. Num determinado momento ali da decisão dele, ele diz o seguinte: nosso texto constitucional consagra, portanto, a plena liberdade de expressão sem censura prévia e com possibilidade de responsabilização posterior. É isso aí. De maneira que o exercício da liberdade de expressão e seu aspecto positivo permite posterior responsabilidade pelo conteúdo ilícito difundido tanto no campo civil, danos materiais e morais, quanto na esfera criminal, caso tipificado pela lei penal, fazendo cessar a injusta agressão, além de previsão do direito de resposta. Então ele diz o seguinte, que não é censura, o raciocínio dele foi censura, mas ele diz que não é porque a matéria foi publicada. Mas no caso de um site, ela está constantemente sendo publicada. Restaria, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, neste inquérito esquisito, onde ele é ao mesmo tempo vítima, investigador, denunciador e vai ser o julgador, né? Como tudo indica, né? Isso aí seria uma censura imposta. E mesmo nesse despacho, ele diz que é ilícito e difundido ilícito. E na mesma decisão onde ele recua, depois ele diz que ele confirma o documento. E veja bem, leva a pensar que primeiro foi feita a matéria e depois foi feito o fato. Ou seja, a avaliação da Lava Jato sobre o documento. Eu nunca ouvi falar uma história dessa. Primeiro a matéria, depois o fato. Ô Zé, o que precisa fazer o Alexandre de Moraes é ler o que ele mesmo escreveu, que eu li aqui ontem e hoje de novo, e aprender com ele próprio, né? Refrescar a memória e depois explicar pro Toffoli, que tem uma cabeça mais complicada, o que é que ele escreveu. Vamos botar os pingos nos is. Como não houve censura se ele disse que a revista teria de pagar 100 mil por dia se exibisse a matéria? Isso aí não é censura? Eu trabalhei sob censura, era o seguinte: você escrevia na chamada lauda, era o jornalismo de papel, então você escrevia um texto aqui, para mostrar, tá? Pros espectadores, estou mostrando aqui uma folha, faz de conta que ela está preenchida. Vinha o censor e fazia isso aqui. Um X, isso é censura. O que é que fez nessa era digital o Alexandre de Moraes? Lápis vermelho, né, Augusto? Botou um lápis vermelho, disse que não podia e que seria, e intimou os responsáveis pela revista. Agora fica com essa conversa fiada, vamos botar de novo os pingos nos is, mas com toda a nitidez. Um documento provou que o José Antônio Dias Toffoli, quando era chefe da Advocacia Geral da União, era mencionado em documentos suspeitos da Odebrecht, relacionados com a construção, a licitação de uma hidrelétrica no Rio Madeira ou mais, e ele era mencionado como o amigo do amigo de meu pai pelo Marcelo Odebrecht. Ponto. Esse documento existe fisicamente. Ele estava num processo, acabou saindo, o que deveria envergonhar os que mencionam esse episódio e não explicam o que houve, caso do Dias Toffoli e do próprio Alexandre de Moraes. E agora eles vêm com essa, não houve censura por causa disso. Olha aqui, releiam a Constituição,
releiam o que o próprio Alexandre de Moraes escreveu e peçam desculpas ao povo, porque é tão difícil assim. Eles ficam brincando de semideus e aí não consegue falar, olha, errei, tá? Me perdoem, tal. Não, eles continuam fazendo isso sozinhos. O Brasil inteiro, com mais de 5 neurônios, já percebeu o que aconteceu. É isso, e o Toffoli tem que explicar porque ele era chamado desse modo, em vez de ser chamado de advogado-geral da União. E veja, ainda que a matéria original da Cruzoé possa ter dito que o documento foi enviado à PGR e não disse que recebeu, e não se sabe se foi enviado formalmente ou informalmente, mas se sabe depois que a PGR emitiu uma nota oficial dizendo que não o recebeu, isso não é motivo nenhum para a matéria ser retirada do ar. Então eles usam uma desculpa de uma informação que pode não ter, que é secundária na matéria, que pode não estar perfeitamente correta, mas que seria o caminho natural se os autos do processo chegassem à PGR, para justificar a retirada da matéria do ar. Quer dizer, o que é isso? O ministro do Supremo é citado numa matéria jornalística baseada num documento que existe, que agora o ministro que determinou a censura reconhece, e aí ele manda tirar a matéria do ar até esclarecer depois. Quer dizer, primeiro a censura e depois faz pergunta, depois começa a tentar investigar o que aconteceu. O Zé Maria leu um trecho da decisão do Alexandre de Moraes e eu leio ainda a sequência. Foi o que ocorreu na presente hipótese, onde inexistente qualquer... Porque o Alexandre de Moraes, ele fica negando que houve qualquer censura prévia. É claro que a censura não foi prévia, porque a matéria já tinha sido publicada, só que ele determinou a retirada da matéria do ar. Isso também é censura. E aí ele fala assim: determinou-se cautelarmente a retirada posterior de matéria baseada em documento sigiloso, cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovadas e com potencialidade lesiva à honra pessoal do presidente do STF. Olha aqui esse pessoal, bem-vindo ao debate público, bem-vindo ao jornalismo investigativo, bem-vindo aqui ao jornalismo independência, à imprensa livre. Retirada baseada em documentos sigilosos cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovados. Quer dizer, eles precisavam, eles próprios, investigarem tudo. Quer dizer, você bota a matéria no ar. Ah, me citou? Então peraí, tira do ar que eu vou investigar aqui se isso ocorreu de fato como vocês estão dizendo. E aí, se eu achar que ocorreu, ou pelo menos a maior parte ocorreu, aí eu deixo voltar a matéria no ar. Não é assim que se faz, obviamente. Quem se sentir ofendido, se houver um eventual crime de injúria, de difamação, de calúnia, aí se recorre a um processo judicial, se tem o direito à ampla defesa por parte do jornalista, por parte do veículo de comunicação, e aí depois o juiz toma uma decisão. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando é citado, ele manda investigar e ele próprio vai julgar depois. É isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, foi isso que a PGR, a Raquel Dodge, alegou. Falou que no Brasil, no sistema penal, um órgão julga, outro defende, outro investiga. Não dá para o mesmo órgão, não se admite que o mesmo órgão que julga investigue e acuse. E é a vítima. A vítima investiga e julga.